E aí, pessoal, tudo bem? Alguns dos nossos vídeos serão mais direcionados para se entender a física quântica em si e o que ela representa para a nossa vida no cotidiano. Então, a primeira lei, talvez a mais importante, o entendimento do aspecto mais importante da física quântica é o vácuo quântico. Então, o que vem a ser esse vácuo quântico? Que muitas pessoas já ouviram em vários lugares, se referindo a vários aspectos da realidade. Então, basicamente, tentando simplificar ao máximo algo extremamente complexo. Ah, a realidade que nós vivenciamos, a nossa realidade, ela é, para nós, pelo menos, matéria. Ela é feita de matéria. Só que, cada vez que você desce um pouquinho na escala física das coisas, se você pegar um microscópio e começar a aumentar a potência dele em qualquer coisa, seja numa madeira, num ferro, pele, ar, plástico, in- independente, qualquer coisa. Se você fizer isso, você vai cada vez mais enxergando mais abaixo no nível físico. Então, vai lá, matéria, depois vai descendo, aí você, digamos que seja uma pessoa, você vai ver os órgãos dessa pessoa, depois você vai vendo o que compõe esses órgãos, que são um conglomerado de células, depois você vai descendo mais um pouquinho, você vai chegar nas moléculas, vai descendo mais um pouquinho no átomo. O átomo, ele possui prótons, elétrons, nêutrons orbitando em volta dele, e aí você desce para esses elementos, depois você vê que esses elementos são formados por três quarks, que formam um próton, e aí você desce mais um pouquinho, chega no que os cientistas do nosso planeta entendem como teoria das supercordas ou bóson de Higgs. E o que é esse bóson de Higgs? Vamos chamá-los assim. É o momento, simplesmente, onde a matéria surge. Quando desce um pouquinho mais, abaixo do bóson de Higgs, é onde ainda não existia matéria. E o que existe lá? Não tem mais para onde ir depois daqui, tá? Então, chegou aqui, é uma coisa que os cientistas deram o nome de vácuo quântico. É um campo unificado. É algo que está além da matéria, não é matéria. Então, está no estado onda. É um estado consciência. Muito bem. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que é essa consciência, essa onda, esse campo unificado que baixa a vibração dele. A vibração desse campo é altíssima. Então, para que ele possa se transformar em outras coisas, ele diminui a vibração dele. Ele diminui, diminui, chega num ponto que diminuiu tanto, ainda é muito rápido para a nossa percepção. Mas, enfim, diminuiu tanto que chegou no bóson de Higgs. Aí virou a primeira massa do universo. Quando fez isso, ele continuou a diminuir. Aí diminuiu mais um pouquinho, virou quark. Diminuiu mais um pouquinho a vibração, virou próton. Mais um pouquinho, se juntou, se organizou, virou um átomo. Os átomos se organizam, diminuem um pouquinho a vibração, vira uma molécula. As moléculas se unem, diminuem mais um pouquinho a vibração, célula. E vai indo, vai caminhando na escala macro que nós conhecemos aqui no dia a dia. Ou seja, tudo o que existe vem e é o vácuo quântico. Não importa em que estado esteja a matéria. Se você for colocar um microscópio em qualquer coisa, vai descendo até chegar ao vácuo quântico. Isso, em si, simplificando ao máximo também, mostra o quê? Que tudo, em última instância, é esse mar primordial, é essa consciência e é o vácuo quântico. Então, não existe nada que não seja isso. Ou seja, a nossa ilusão de separação, de que eu sou eu, o outro é o outro, o guarda-roupa é o guarda-roupa, o chão é o chão, o ar é o ar, é extremamente forte para a gente. Só que não deixa de ser uma ilusão. Porque, no fundo, todos são o vácuo quântico. Quando se fala a palavra vácuo, ou algumas pessoas colocam nesse sentido, algo como se fosse um nada, é complicado, porque é justamente o contrário. Quanto mais se desce na escala da matéria,
quando os cientistas começaram a estudar mais profundamente ah, o microcosmos da matéria, então foi descendo, descendo, aí chegou abaixo do átomo, eles entenderam que as leis de física que regem o nosso mundo ah, macro não se aplica no mundo microscópico, não se aplica abaixo do átomo. As leis são diferentes, porque as leis que regem esse mundo, elas estão em uma vibração cada vez mais alta, porque elas estão mais próximas do vácuo quântico, mais próximas do que aquilo que cada lugar se chama de um jeito. Alá, Deus, Pai, Criador, Mãe Divina, enfim, não importa. Simplificando, é a mesma coisa. É uma só consciência, que em última instância, um dia se entenderá isso, poderemos chamá-lo de amor. Sendo assim, tudo o que existe é ele. Não há como você entender, depois de compreender isso daqui, querer voltar atrás e entender que o cachorrinho não é o vácuo quântico, que o pássaro não é, que o cavalo não é, que o seu vizinho não é, que o mendigo não é, que o presidente da república, uma pessoa que você odeia, seu irmão, seu pai, independente. Tudo é uma coisa só. Tudo é feito dele. Só que para ter experiências, para ter individualidade, ele foi baixando a vibração dele e criou a impressão, criou a oportunidade de seres individuais existirem. E a partir de então, esses seres individuais podem fazer seu próprio caminho de evolução rumo à compreensão de quem são realmente. Só para finalizar o assunto, em questão de poder, só para ter uma ideia do que pode ser aproveitado aqui com a simplória tecnologia terrestre, uma bomba atômica é feita com a energia que tem no núcleo de um átomo. Se você pegar o átomo, um único átomo de hidrogênio, e você pegar o vácuo que existe entre as bolinhas, entre os prótons, nêutrons, aquilo que orbita o átomo. Se você fizer isso, um único átomo de hidrogênio, um pedacinho de vácuo entre os espaços, porque um átomo é praticamente vazio, tem energia, potencialmente, de mais de 1 trilhão de vezes todas as estrelas e todos os planetas num raio de 20 bilhões de anos-luz. Ou seja, se você pegar uma navezinha, o que seria impossível, e viajar a 20 bilhões de anos-luz, 300 mil quilômetros por segundo, todas as estrelas e planetas pelos quais você passar, você juntar toda a energia deles, ainda não dá o que tem no vácuo de um único átomo de hidrogênio. Isso é só para ter uma ideia do que é a ideia de vácuo, do tamanho do poder. Então, quanto mais se desce na escala da matéria, é interessante entender que a mudança nas leis físicas se dão por conta disso, por estarmos nos aproximando mais do vácuo quântico, cuja vibração é infinita, altíssima, incomensurável. Não daria para mensurar aqui, para tentar descrever. Isso é um ínfimo exemplo para ajudar a nossa mente a compreender um pouquinho mais. Bom, pessoal, em síntese, sobre essa lei de física, sobre esse entendimento da física quântica, ele deveria, por uma lógica, assim que for entendido realmente, mudar a vida da pessoa completamente. Acabou toda a visão de separação, toda a visão que se pode fazer o mal para o outro e não pega nada. Por quê? Porque tudo é uma coisa só. Todos somos irmãos, ou dê-se a terminologia que se quiser, mas é tudo a mesma coisa. Sobre isso, por enquanto é só. Se gostou, clique em gostou, se inscreve no canal. Brigadão e até a próxima, pessoal.